Você já imaginou uma civilização inteira, tão poderosa, tão avançada, tão extraordinária, desaparecer em um único dia e noite? Essa é a essência do maior mistério da antiguidade, Atlântida. Mas de onde vem essa história? O que realmente foi dito sobre ela? E o mais importante, isso foi inventado ou registrado com base em algo que realmente aconteceu? O primeiro e único relato original sobre Atlântida veio de um dos maiores pensadores da história, Platão, filósofo grego do século IV a.C. Ele a menciona em 2 de seus diálogos filosóficos, Timeu e Crítias. E o mais intrigante é que ele a descreve com riqueza de detalhes, como se falasse de algo extremamente real. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha imensa localizada além das colunas de Hércules, que é como os gregos chamavam o atual Estreito de Gibraltar. Ou seja, Atlântida estaria posicionada fora do mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico. Ela era maior que a Líbia e a Ásia juntas, segundo o próprio texto, e servia de passagem para outros continentes. Mas não era uma simples ilha. Atlântida seria o centro de um império que dominava diversas outras terras e exercia influência sobre muitos povos. Era uma civilização rica, majestosa e extremamente avançada para a sua época. As cidades eram construídas em anéis concêntricos, com sistemas de canais, pontes e docas, e tudo era decorado com metais preciosos, como o oricalco, um misterioso metal brilhante citado por Platão e cuja origem até hoje não foi completamente explicada. Os templos da Atlântida eram gigantescos, dedicados ao deus Poseidon, com torres de ouro e paredes de prata. Os jardins, aquedutos e salões de reuniões revelam uma sociedade sofisticada, organizada e poderosa. Seus exércitos eram gigantescos, sua frota naval imbatível. E o mais impressionante, Platão diz que os atlantes eram descendentes diretos dos deuses. Poseidon teria se apaixonado por uma mulher mortal chamada Clito. E a partir dessa união, nasceu a dinastia dos reis de Atlântida. Mas nem tudo era glória. Com o passar do tempo, os atlantes se tornaram gananciosos, arrogantes e corrompidos pelo poder. Foi então, segundo Platão, que os deuses decidiram punir aquela civilização. E essa punição veio de forma devastadora. Aqui está o trecho exato que ele escreve. Depois de violentos terremotos e inundações, em um só dia e noite terrível, toda a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu. Esse evento teria ocorrido 9.000 anos antes de Solon, o ancestral de Platão. Solon teria ouvido essa história dos sacerdotes egípcios durante uma viagem a Sais, no Egito, e transmitido oralmente até chegar ao filósofo grego. Isso colocaria o evento de Atlântida em cerca de 11.600 anos atrás, precisamente ao final da última era do gelo, um período de mudanças geológicas intensas. Mas por que Platão escreveria algo assim? Teria ele criado uma alegoria? Muitos estudiosos sugerem que Atlântida era apenas uma metáfora criada por Platão para criticar a arrogância de Atenas e os perigos de uma sociedade sem virtude. Um exemplo filosófico de decadência moral. Outros, porém, afirmam que a riqueza de detalhes, os nomes dos personagens, as datas exatas e até os dados geográficos tornam difícil acreditar que tudo tenha sido mera invenção. Platão não era conhecido por escrever ficções históricas e nunca tratou o texto de Atlântida como uma fábula. Pelo contrário, ele apresenta a história com seriedade, citando fontes, datas e descendências reais. Inclusive, o diálogo Crítias, que deveria detalhar ainda mais a história da Atlântida, termina abruptamente. Ele simplesmente para, sem conclusão. O texto foi interrompido. Até hoje, ninguém sabe se foi proposital ou se o restante da obra foi perdido ao longo do tempo. E é aí que o mistério se intensifica.
Por que ninguém mais, entre os autores antigos, escreveu sobre Atlântida da mesma forma? Nenhum outro filósofo grego trata o assunto com profundidade. Nenhum historiador romano comenta sobre a ilha com convicção. Seria uma conspiração do esquecimento? Ou o silêncio proposital de uma verdade incômoda demais? Outro ponto curioso: em diversas culturas antigas, de diferentes continentes, existem mitos que se assemelham muito ao relato de Platão. Lendas de um continente perdido, de uma civilização afundada, de um dilúvio global. Teriam esses povos herdado uma memória ancestral comum? Será que Platão ouviu mais do que apenas histórias de sacerdotes egípcios? Será que ele teve acesso a arquivos secretos? Ou sua história é a última lembrança de algo que realmente aconteceu, mas que o mundo preferiu esquecer? O que sabemos com certeza é que, desde que foi escrita, a história da Atlântida nunca deixou de fascinar o mundo. E ainda hoje, arqueólogos, cientistas, exploradores e teóricos tentam desvendar esse enigma. Se Platão disse a verdade, ainda que em parte, talvez a maior civilização da antiguidade realmente tenha sido engolida pelo oceano. E talvez ainda haja vestígios dela esperando para serem descobertos. Mas isso é apenas o começo. Se isso mexeu com você, comente aqui embaixo. Eu quero saber a verdade sobre Atlântida. E se inscreva no canal agora mesmo, porque no próximo capítulo vamos revelar os vestígios ocultos de Atlântida que estão espalhados por civilizações antigas do mundo inteiro. Se Platão foi o único a escrever sobre Atlântida de forma direta, por que lendas tão parecidas aparecem em povos tão diferentes, separados por oceanos, línguas e séculos? Seria coincidência? Ou todos estão se lembrando, à sua maneira, de um mesmo acontecimento esquecido? A verdade é que muito antes da arqueologia moderna, os povos da antiguidade já falavam de destruições globais, reinos perdidos e civilizações afundadas pelas águas, não como invenções, mas como parte de sua própria memória cultural. Na Bíblia, o dilúvio que destruiu a humanidade nos dias de Noé é descrito como uma sentença divina sobre um mundo corrompido. Em Gênesis 6:13, Deus diz: "O fim de toda a carne é vindo perante mim, farei perecer com a terra." A história do dilúvio não é isolada. Ela ecoa em civilizações que jamais tiveram contato entre si. Na antiga Suméria, o épico de Gilgamesh, escrito milhares de anos antes de Cristo, também narra um grande dilúvio. O herói Utnapishtim é avisado pelos deuses sobre a destruição iminente do mundo e constrói uma arca para salvar sua família e animais. É praticamente o mesmo enredo de Noé, com nomes e detalhes diferentes. Como explicar essa semelhança? Os maias, no livro sagrado Popol Vuh, contam sobre humanidades anteriores à nossa que foram destruídas pelos deuses por não respeitarem a ordem cósmica. Cidades inteiras foram engolidas pelas águas. Os hindus, nos textos védicos, falam sobre a cidade de Dwarka, construída pelo deus Krishna, uma metrópole dourada que foi tragada pelo mar após uma guerra divina. E os gregos antigos, além de Platão, falavam de épocas onde os deuses viviam entre os homens e o mundo era reorganizado após catástrofes periódicas. O mesmo padrão, os mesmos símbolos, a mesma destruição aquática. E o mais impressionante, esses relatos não estão restritos ao Velho Mundo. Povos indígenas da América do Sul, como os tupis-guaranis, falam da terra sem mal, um paraíso perdido que foi submerso. Os incas, por sua vez, acreditavam que seus antepassados vieram do fundo das águas após um cataclismo. Entre os Hopis norte-americanos, há lendas de um mundo anterior, que terminou em afogamento global. Quantas coincidências precisamos antes de considerar a possibilidade de que algo assim realmente aconteceu? E não são apenas lendas. Existem registros físicos que desafiam o entendimento moderno da história.
Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa que intriga até hoje. Ele mostra com precisão a costa da América do Sul e uma massa de terra ao sul, idêntica à Antártida, porém sem gelo. O detalhe: a Antártida só foi oficialmente descoberta mais de 300 anos depois e nunca foi vista sem gelo nos tempos modernos. Como Piri Reis sabia da existência de um continente invisível sob 2.000 metros de gelo? Pesquisadores sugerem que ele copiou seu mapa de fontes muito mais antigas, de civilizações que tinham acesso ao mundo antes da última era glacial, quando o nível do mar era mais baixo e o clima diferente. E esse não é o único exemplo. O mapa de Orontius Finaeus, feito em 1531, também mostra o que parece ser a Antártida sem gelo, com montanhas, rios e relevos costeiros semelhantes aos detectados por radar no século XX. A precisão geográfica desses mapas antigos desafia qualquer explicação lógica se assumirmos que os povos da Idade Média não tinham esse conhecimento. Mas se eles herdaram fragmentos de um saber anterior, de um povo que realmente viveu antes do cataclismo, e há mais. O manuscrito de Sais, que teria sido mostrado a Solon pelos sacerdotes egípcios e depois repassado a Platão, mencionava eras anteriores à humanidade conhecida. Os egípcios acreditavam em um período chamado Zep-Tepi, a primeira vez quando deuses reinaram na terra e tudo era harmonia. Esse tempo acabou com uma grande catástrofe, dando início à civilização como conhecemos. Os sumérios também falavam de reis antediluvianos, que viveram milhares de anos e governaram antes do grande dilúvio. Esses reis, segundo a lista real suméria, dominaram por mais de 200.000 anos no total. Tudo isso desafia as linhas temporais aceitas pela arqueologia oficial. Mas será que estamos ignorando propositalmente os fragmentos de um passado muito mais antigo? Muitos estudiosos modernos defendem que, após a última era glacial, há cerca de 11.600 anos, o planeta passou por um súbito aquecimento, elevação do nível dos mares e alteração climática severa. Regiões costeiras inteiras desapareceram. Isso coincide exatamente com o tempo indicado por Platão para a destruição da Atlântida. Estamos diante de uma convergência assustadora. Mitologia, mapas antigos, tradições orais e geologia moderna apontando para a mesma época, o mesmo tipo de cataclismo, a mesma perda irreparável. Talvez Atlântida não seja um lugar específico, mas uma síntese simbólica de todas as civilizações costeiras perdidas ao final da última era do gelo. Talvez Platão apenas tenha dado um nome, ao que muitos outros apenas sussurraram ao longo dos séculos. A Atlântida pode ter existido não como uma ilha única, mas como a memória coletiva de uma civilização global, fragmentada e afundada pelas águas da história. E se os povos antigos estivessem tentando nos avisar e nós apenas não ouvimos? Comente agora. Eu acredito na memória ancestral. E se inscreva no canal, porque no próximo capítulo vamos mergulhar nas descobertas arqueológicas submersas que estão desafiando a ciência moderna e aproximando a lenda da verdade. Você já se perguntou o que existe debaixo dos oceanos que ainda não conhecemos? Mais de 70% da Terra está coberta por água. E mais de 80% do fundo do mar permanece completamente inexplorado. Em outras palavras, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os abismos do nosso próprio planeta. E é exatamente nesse território desconhecido que podem estar enterradas as maiores verdades e as maiores mentiras da nossa história. Com o avanço da ciência, da tecnologia de escaneamento oceânico e da arqueologia subaquática, descobertas impressionantes começaram a emergir.
Vestígios de estruturas gigantescas, aparentemente artificiais, foram encontrados em locais onde, segundo a história oficial, jamais deveria haver cidades. O exemplo mais conhecido é o chamado Monumento de Yonaguni, descoberto ao sul do Japão em 1986. A estrutura, com escadas, terraços e ângulos perfeitos, parece ter sido esculpida por mãos humanas. Alguns cientistas acreditam que se trata de uma formação natural, mas outros pesquisadores, como o geólogo japonês Masaaki Kimura, defendem que aquilo é, sem dúvida, obra de uma civilização pré-histórica submersa por terremotos e elevação do nível do mar. E há mais. Nas ilhas Bimini, nas Bahamas, mergulhadores descobriram o que parece ser uma estrada feita com pedras gigantes alinhadas em formas geométricas, conhecida como a Estrada de Bimini. Foi descoberta em 1968, exatamente onde o médium Edgar Cayce havia previsto que os primeiros sinais da Atlântida surgiriam. Coincidência? Os blocos de calcário da Estrada de Bimini se estendem por centenas de metros sob o mar raso. Geólogos tradicionais dizem que é uma formação natural, mas há pesquisadores que argumentam que as pedras foram trabalhadas, encaixadas com precisão e fazem parte de uma construção muito mais ampla, agora perdida sob as ondas. Mais ao sul, entre Cuba e Yucatán, uma equipe de cientistas canadenses e cubanos, usando sonares de alta profundidade no ano 2001, detectou estruturas submersas a 600 metros de profundidade no Mar do Caribe. As imagens mostravam formas piramidais, muros e ruas retas, elementos que indicam urbanismo avançado. Por que nunca ouvimos mais sobre isso? As informações foram divulgadas, mas com pouco interesse da grande mídia ou da arqueologia oficial. Por quê? Porque essas estruturas não se encaixam no modelo tradicional da evolução das civilizações humanas. Afinal, se houve cidades afundadas em tempos muito mais antigos do que o Egito ou a Mesopotâmia, então tudo o que sabemos sobre o início da história humana estaria errado. E a ciência moderna não está mais tão certa de tudo como parecia estar. Estudos recentes revelam que o nível dos oceanos subiu drasticamente após o fim da última era glacial há cerca de 11.600 anos. Exatamente o mesmo período mencionado por Platão como o tempo da destruição de Atlântida. O gelo que derreteu nos polos fez com que o mar invadisse áreas costeiras, submergindo cidades inteiras, deltas de rios, vales e regiões habitáveis. Cientistas estimam que cerca de 20 milhões de quilômetros de terras costeiras foram perdidos para o mar nesse período. Isso equivale a várias Europas. Agora imagine quantas comunidades humanas viviam nessas áreas e foram apagadas sem deixar vestígios visíveis. Mas os vestígios estão lá, apenas escondidos. Em 2022, pesquisadores na Índia mapearam estruturas submersas no Golfo de Khambat, que parecem formar um antigo sistema de assentamento urbano, com ruas e prédios. As amostras recolhidas datam de mais de 9.000 anos atrás, muito antes de qualquer civilização conhecida ter desenvolvido planejamento urbano. E se existiam cidades antes do que a história oficial permite aceitar? A arqueologia tradicional foi construída sobre uma linha do tempo linear e confortável. Civilizações surgem por volta de 3.000 a.C., crescem aos poucos, evoluem com o tempo. Mas a realidade pode ser outra, a verdade pode ser cíclica. Civilizações surgem, florescem e são destruídas. O que resta delas é engolido pelas águas, pelos desertos ou pelo silêncio proposital da elite intelectual. Atlântida, então, pode não ser uma ilha lendária, mas o símbolo de todas essas civilizações que o mar levou e que a história esqueceu, ou quis esquecer. E há ainda os mapas, as tradições orais, os restos arquitetônicos submersos, tudo apontando para uma única possibilidade:
A humanidade é mais antiga, mais avançada e mais complexa do que fomos ensinados a acreditar. O silêncio da ciência oficial sobre esses achados não é ignorância, é escolha. Porque se reconhecermos que havia civilizações avançadas há mais de 10.000 anos, teremos que reescrever toda a história. E talvez admitir que os antigos sabiam muito mais do que nós imaginamos. E talvez Platão não tenha sido o único a falar sobre Atlântida. Talvez ele tenha sido apenas o único que ousou escrever. E se esses povos antigos, tão distantes entre si, deixaram fragmentos do mesmo trauma ancestral e nós simplesmente nos recusamos a aceitar? A cada década, a ciência descobre algo que derruba certezas passadas. E quanto mais o fundo dos oceanos é explorado, mais evidências surgem de que algo colossal aconteceu. Algo que os registros oficiais ainda não absorveram, mas que a memória dos antigos nunca esqueceu. E se for nas ruínas submersas e não nos museus, que estiver a verdadeira origem da civilização humana. Se Atlântida realmente existiu, onde ela estava localizada? Essa é a pergunta que há séculos intriga arqueólogos, historiadores e exploradores. E ao longo dos anos, dezenas de teorias surgiram, algumas baseadas em evidências geográficas, outras em mapas antigos, outras ainda em tradições orais de povos antigos. Segundo Platão, Atlântida ficava além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. Isso colocaria sua posição original no Oceano Atlântico, fora do Mediterrâneo. A partir dessa indicação, pesquisadores começaram a procurar pistas em todos os cantos do planeta. Uma das teorias mais aceitas entre estudiosos tradicionais é a que relaciona Atlântida à ilha de Santorini, na Grécia. Lá, por volta de 1600 a.C., a gigantesca erupção do vulcão de Thera destruiu boa parte da civilização minoica. O mar invadiu a caldeira do vulcão, criando uma enorme cratera submersa. As ruínas minoicas mostram arquitetura avançada, escrita e sistema de esgoto. Mas essa hipótese enfrenta um problema: a cronologia. Platão fala de um evento há 9.000 anos antes de Solon, o que nos levaria a cerca de 11.600 anos atrás, muito antes dos minoicos. Outra hipótese cada vez mais popular é a de que Atlântida estaria na região do Marrocos, próxima ao deserto do Saara. Mais precisamente, na estrutura conhecida como Olho do Saara ou Estrutura de Richat. Vista do alto, a formação tem anéis concêntricos, exatamente como descrito por Platão. Tem diâmetro compatível com o relato e indícios de ocupação humana em tempos remotos. A região já foi fértil, com rios e vegetação, diferente do deserto que vemos hoje. Seria esse o coração de Atlântida enterrado sob o pó africano? Outros estudiosos apontam para as Américas. Há quem diga que Atlântida seria parte das Bahamas ou de Cuba, regiões submersas hoje, mas que, no passado, estavam acima do nível do mar. A estrada de Bimini, as formações no fundo do mar cubano e relatos indígenas sobre povos vindos das águas fortalecem essa teoria. Há também quem acredite que Atlântida seja a Antártida. Isso mesmo, o continente gelado. Mapas antigos, como o de Piri Reis, mostram terras ao sul do planeta antes mesmo de a Antártida ser oficialmente descoberta. E segundo alguns cientistas, sob o gelo da Antártida, há montanhas e vales que poderiam abrigar vestígios de uma civilização pré-glacial. E ainda existem teorias alternativas. Alguns veem a Atlântida no norte da Europa, outros no Mar Báltico. Há quem a coloque no Caribe ou até mesmo no Brasil. Sim, há uma corrente que aponta para a região da Amazônia e da Serra do Roncador, onde tribos indígenas falam de uma civilização ancestral desaparecida. Mas por que tantas versões? Por que não conseguimos definir um ponto exato? A resposta pode ser simples e perturbadora. Talvez Atlântida não tenha sido uma única ilha.
Talvez tenha sido uma confederação de cidades costeiras, um conjunto de civilizações conectadas por mar que ruíram ao mesmo tempo diante de um cataclismo global. Se o nível do mar subiu mais de 100 metros no final da última era glacial, então vastas áreas costeiras de todos os continentes foram engolidas. Atlântida pode ter sido mais um símbolo desse colapso, uma civilização costeira altamente desenvolvida, destruída por eventos naturais que ficaram gravados nas memórias dos sobreviventes. E Platão apenas deu nome e forma a essa lembrança. Seja na África, nas Américas, na Europa ou no fundo do mar, os vestígios ainda podem estar lá, cobertos por sedimentos, por areia ou por gelo, mas não esquecidos. A verdadeira localização da Atlântida pode nunca ser encontrada com exatidão, porque talvez ela tenha existido em muitos lugares ao mesmo tempo. Talvez, no fim das contas, a pergunta certa não seja onde, mas quando e por que ela desapareceu. A busca por Atlântida não é apenas uma busca geográfica, é uma busca por identidade. Porque se Atlântida realmente existiu, então a humanidade já foi muito mais avançada, muito mais conectada e muito mais antiga do que supomos. Cada teoria, cada mapa antigo, cada ruína submersa, cada mito ancestral são peças de um quebra-cabeça que desafia a linha do tempo oficial. E talvez a verdade esteja fragmentada, espalhada pelos continentes, esperando olhos dispostos a enxergar além do óbvio. Quando Platão descreveu Atlântida, ele não escreveu um conto de fadas. Ele deixou um enigma. E esse enigma permanece aberto, provocando estudiosos, fascinando buscadores e despertando a intuição de que a história da humanidade não começa onde os livros dizem, mas muito antes, no fundo das águas, ou no fundo da nossa própria memória. E se Atlântida estiver em todo lugar, e ao mesmo tempo em nenhum, comente. Eu quero saber onde tudo começou. E se inscreva no canal, porque no próximo capítulo vamos encarar a pergunta final. Atlântida foi real? Ou apenas um aviso profético para o fim de todas as civilizações? Chegamos ao ponto final dessa investigação. A pergunta que ecoa desde os tempos de Platão até os dias de hoje é direta e inquietante. Atlântida existiu? Durante séculos, estudiosos, místicos e cientistas se dividiram entre duas posições. Os que veem na Atlântida um mito filosófico e os que acreditam que ela foi uma civilização real, destruída por um cataclisma global. Platão descreveu uma sociedade extremamente avançada, com sistemas políticos, marítimos e arquitetônicos impressionantes. Mas ele também advertiu sobre a corrupção dos atlantes, sua ganância e a consequente ira divina. Para alguns, isso é claramente uma metáfora moral. Para outros, uma crônica de eventos reais, passada adiante por tradições orais egípcias, registros antigos e observações geográficas. O que torna a Atlântida tão intrigante é que ela se mantém no limite entre o mito e a possibilidade. Diferente de outras histórias lendárias, ela foi escrita por um pensador respeitado, com riqueza de detalhes, datas específicas e localização geográfica. Não foi um conto vago, foi um relato completo. Isso muda tudo. Se Platão mentiu, por que o faria com tamanha precisão? E por que escolheria esse tema para desenvolver seu raciocínio moral? Por que não simplesmente criar uma alegoria sem tanta carga histórica? A resposta continua em aberto. Mas, ao longo dos últimos séculos, novas evidências surgiram. Mapas antigos que mostram continentes que hoje estão submersos. Descobertas arqueológicas embaixo do mar. Relatos de povos de todo o mundo sobre inundações catastróficas e civilizações destruídas pelas águas. As histórias se repetem. Os padrões se repetem. E a ciência moderna, mesmo relutante, começa a confirmar que o mundo passou sim
por eventos climáticos extremos no final da última era glacial, há cerca de 11.600 anos, exatamente a mesma data mencionada por Platão. Seria isso apenas coincidência? A arqueologia tradicional ainda hesita em admitir que existiram civilizações avançadas antes de 4000 a.C. Mas os vestígios estão aí. Monumentos megalíticos, estruturas submersas, conhecimento astronômico em culturas antigas que oficialmente nem sabiam escrever. Como explicar isso? E então surge uma terceira via, uma visão mais ampla. A ideia de que Atlântida não é apenas uma ilha ou uma cidade, mas sim um arquétipo. Uma lembrança coletiva gravada na memória da humanidade, de um tempo em que o homem dominava o mundo, mas perdeu tudo por orgulho e excesso de poder. Nesse sentido, Atlântida não seria apenas história, mas advertência. Talvez essa seja a verdadeira mensagem deixada por Platão. Não um mapa, mas um espelho. Um alerta. O colapso da Atlântida pode simbolizar o colapso de qualquer sociedade que esquece seus limites, que desafia a ordem natural, que abandona a sabedoria em troca de poder. E o mais assustador é que esse padrão continua se repetindo. Hoje, vivemos em uma era de avanço tecnológico, exploração do planeta em níveis alarmantes e, mais uma vez, de desrespeito à natureza. Mudanças climáticas, desastres ambientais, polarização social. Estamos seguindo, em muitos aspectos, o mesmo caminho da Atlântida. Será que Platão estava falando sobre o passado ou prevendo o futuro? Atlântida pode ter existido, ou pode não ter existido da forma como imaginamos. Mas o mais importante é que sua mensagem atravessou os séculos, sobreviveu a impérios, resistiu a escárnio e continua viva, desafiando cada nova geração a pensar sobre seu próprio destino. E se estivermos vivendo a última chance? O que aprendemos com Atlântida não depende de encontrar seus restos, mas de entender seu aviso. A própria história da humanidade é marcada por ciclos de ascensão e queda. Civilizações florescem, constroem maravilhas, dominam o conhecimento e então desaparecem. Seja pela guerra, pela corrupção interna ou por desastres naturais. A Atlântida, real ou não, simboliza esse padrão eterno. O que torna essa narrativa ainda mais perturbadora é que os indícios deixados pelos antigos continuam sendo ignorados. Estruturas submersas são descartadas como formações naturais. Mapas que contradizem a história oficial são rotulados como erros de cartógrafos. Relatos de povos ancestrais são tratados como lendas folclóricas. Mas e se tudo isso for parte de uma mesma memória, uma que nos avisa silenciosamente que algo grande foi perdido, que o conhecimento já foi mais profundo, que o homem já teve mais sabedoria antes de ser engolido pelas próprias escolhas? O fim de Atlântida, segundo Platão, não foi causado por inimigos externos, mas por eles mesmos. Pela arrogância, pela destruição do equilíbrio, pela perda da virtude. É exatamente aí que mora a verdadeira profecia. Enquanto procuramos Atlântida no fundo do mar, talvez devêssemos procurá-la dentro de nós, em nossas decisões, em nossos valores, em como tratamos o planeta, em como lidamos com o poder. Porque o maior mistério da Atlântida talvez não seja se ela existiu, mas se conseguiremos evitar o mesmo destino. E essa resposta só o futuro poderá dar. Você acredita que a Atlântida foi real? Ou um aviso para os nossos tempos? Comente. Eu não quero repetir os erros de Atlântida. E se esse vídeo te fez refletir, se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também precisa conhecer essa história esquecida. Porque talvez ainda tenhamos tempo para mudar o final.